Que bom. Queridos, no decorrer das próximas semanas deste mês de julho e do mês de agosto, durante 7 semanas seguidas, vamos iniciar um tempo muito poderoso aqui nessa comunidade. Amém, Jesus? Tá? As 7 semanas da restituição. Tudo aquilo que o inimigo roubou, tudo aquilo que no passado te atrapalhou, te prejudicou, te cansou, tudo isso vai cair por terra em nome de Jesus. 7 semanas da restituição. Glória a Deus. Tá? Tanto pela manhã quanto pela noite. Ministração e oração em cima dessa temática. Amém, Jesus? E ao final estaremos ungindo com óleo todas as pessoas aqui presentes. Tá? Todas as pessoas vão ser ungidas com óleo. Tá? E o Senhor vai fazer milagres aqui. Vai fazer coisas tremendas e você vai testemunhar as restituições que você vai receber da parte do Senhor. Amém, Jesus? Posso contar com vocês? Posso contar com vocês? Vamos lá? Vamos firmes aí, ó. As 7 semanas da restituição. Aleluia. Deus vai nos conceder grandes coisas. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor por isso. Aleluia. Bendito é o nome dEle. Glórias a Deus. Muito bem. Vamos voltar ao livro de Colossenses. Estivemos pela manhã já estudando alguns versículos do livro de Colossenses. Agora à noite vamos ver alguns outros aspectos. E quero que os irmãos abram lá em Colossenses no capítulo 2, no versículo 6. Colossenses 2, 6. Aleluias. Glória a Deus. Você já entregou a sua vida para Jesus? Nossa, eu posso fazer uma pergunta tão básica, esse logo de cara, né? Porque o básico é que é a grande questão. Saber se o básico realmente ocorreu, essa é a questão. Você entregou mesmo a sua vida? Você experimentou uma nova vida em Cristo? Você experimentou um novo nascimento? Você ganhou um novo coração dado por Deus? Você ganhou um novo Espírito que agora consegue se comunicar diretamente com o Espírito Santo? Se sim, diga, eu já recebi o Senhor Jesus. Receber o Senhor Jesus é aceitá-lo sim como Senhor e Salvador, é receber o presente pronto de Deus, por isso que é receber, é experimentar da obra poderosa da cruz em nossas vidas, de maneira que possamos dizer que, de fato, Jesus vive a sua vida em nós. Não basta falar, tem que viver. Não basta declarar, tem que participar do corpo e do sangue de Jesus. Tem que fazer parte do corpo, tem que fazer parte da família, tem que ter ao Senhor Jesus Cristo como o cabeça. Ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça do corpo. Se ele é o cabeça, o corpo dá certo, não dá? Porque se Jesus que é perfeito, o cabeça, o corpo não vai dar certo? Vai. Mas os membros são imperfeitos. Os membros são, mas o Espírito Santo de Deus é perfeito. E ele consegue unir os membros do corpo de uma maneira incrível. De maneira que o corpo exala perfeição. Ainda que cada um de nós sejamos, não é? Tão imperfeitos, não é? Mas quando junta o corpo, um suprindo o que o outro precisa, e a graça do Senhor sendo derramada em cada um, aí o corpo se manifesta de uma maneira incrível, incrível, tá? É poderoso demais, querido. Principados e potestades ficaram despojados por causa da obra da cruz. Ficaram despojados porque se criou uma realidade chamada Igreja do Senhor. E contra a Igreja do Senhor, ninguém pode. Ninguém pode. Muitos tentaram destruir a Igreja do Senhor. Não conseguiram. E a Igreja do Senhor caminha. E continua a tarefa, e continua a obra. 2 milênios em que a Igreja do Senhor está firme, a despeito de tantos tropeços que já ocorreram no decorrer da história. Mas os tropeços são humanos,
mas a promessa é divina, é do nosso Deus. E ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, aleluia. Então elas não têm prevalecido, não vão prevalecer, tá bom? Então a igreja verdadeira do Senhor não tem crise. Ah, mas eu vejo uma crise aqui, outra ali. Coisas humanas, coisas humanas. A verdadeira igreja do Senhor não tem crise não. Ela permanece firme para sempre. Permanece firme para sempre. Permanece firme para sempre. E eu e você temos que fazer parte dela. O tempo inteiro, aleluia. Não é só um pouquinho não, hein? É o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Então por isso que a gente se alegra, né? Quando fala, vamos à casa do Senhor, vamos. Por que a gente se alegra? Porque é momento de reunir vários membros do corpo de Cristo, da família de Deus, não é? E um precisa do outro. Ai, que momento gostoso. A gente reúne todo mundo. Aleluia. Então precisamos disso. Carecemos disso. E o Senhor realiza grandes coisas através deste movimento de todos nós. E o Espírito Santo nos concede a verdadeira unidade. E Colossenses 2,6 vai nos dizer assim, tá? Eu gosto mais da tradução que eu vou ler aqui, tá bom? Então vocês podem acompanhar na tradução que vocês têm aí, podem ler essa que está colocada aqui, tá? Que nós não temos esta tradução ali para colocar ela aqui, eu já procurei, mas não conseguimos, tá? Então, está um pouquinho diferente, mas dá para acompanhar perfeitamente. Diz assim, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor. Então Paulo está dizendo o quê? Que Jesus foi recebido. Foi recebido. Não foi o que vocês acabaram de falar aqui? Vocês não falaram que receberam? Quem recebeu Jesus aí? Glória a Deus, né? Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, como coerência, né? Assim andai nele. E o texto projetado diz, continuem a viver nele. E eu gosto mais desse aqui porque ainda fala, né? Andai nele. Andai nele. Somente nele. Se eu recebi, eu tenho que andar nele. Mas se eu não estou andando nele, será que eu recebi? Ou se eu recebi, será que eu estou deixando tudo de lado e estou perdendo aquilo que o Senhor me concedeu? Se eu recebi, eu tenho que andar de maneira digna, de acordo com o chamado dele, de acordo com aquilo que ele fez por mim. Então, se eu entreguei mesmo, eu vou andar conforme ele andou. Versículo 7. Enraizados, radicados e edificados nele, firmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças ou transbordando de gratidão. Então, de que maneira nós que recebemos Cristo vamos continuar andando nele? Nele enraizados, radicados, firmados. Tá? Então é algo profundo que começa na raiz. Raiz profunda vai dar uma árvore tremenda. Amém, Jesus? Quando a raiz é ruim, não pega direito, muito pequenininha, não chega a crescer uma grande árvore. Não chega lá não. A raiz tem que ser profunda. Muito superficial não vai, não aguenta uma árvore. Então, nós temos que estar radicados no Senhor. Vejam, a Bíblia usa termos, por falar em radicados, ela usa termos radicais para falar como é que é a vida em Cristo Jesus. Não fala de uma vida mais ou menos. Fala, meus irmãos, aonde na Bíblia fala que a vida cristã é mais ou menos. Eu vou quebrando galho aí conforme vai dando e está tudo certo, porque afinal eu sou mesmo imperfeito, né? Não é isso. Temos que depender de Jesus e Ele nos faz caminhar. E Ele que vai nos ensinar pelo Espírito Santo a andarmos nele. Nele radicados, nele firmados, nele instruídos e crescendo em ações de graças. Gratidão, vida de gratidão. O ingrato não consegue viver o reino de Deus. Tá bom? Então vou falar aqui agora, né? Agora vai, os irmãos vão ficar em silêncio agora, né? O ingrato não consegue viver no reino de Deus. Por que que não?
Porque uma verdadeira vida em Cristo é uma vida de gratidão, de ação de graças. Você vai crescer muito, sim, mas não vai crescer sem ação de graças. Vai crescer com muita ação de graças. Amém, Jesus? Tá? Então declara para quem está perto de você, olha, é com ação de graças, hein, que você vai crescer. Fala isso aí. É com ação de graças. Somente assim. Amém, Jesus? Está agradecido por aquilo que o Senhor tem feito na tua vida? Está agradecido? Glória a Deus. Então, glória a Deus, então uma salva de palmas para Jesus. Se você está agradecido mesmo, aleluia! Aleluia! É isso aí, estou agradecido, estou feliz, não tem como eu ficar quietinho, vou declarar, vou falar, vou pular de alegria, tá? É assim que tem que ser, tá bom? Agora vamos para Colossenses 3, versículo 12. Colossenses 3, 12. Vamos ver aqui alguns conselhos práticos que só dá para praticar quem anda em Cristo, quem vive no Espírito, quem realmente está entendendo como é que funciona a obra de Deus nas nossas vidas, ok? São virtudes que devem ser cultivadas, que vão sendo aperfeiçoadas a cada dia nas nossas vidas, amém? Então olha só quanta virtude maravilhosa, né? Quanta virtude maravilhosa, cheia de mandamentos recíprocos, aqueles nos quais nos relacionamos uns com os outros. Então, diz assim, portanto, como escolhidos de Deus, você é um escolhido de Deus? Então é para você isso aqui. Santos e amados, você é santo? Ih, que foi fraquinho aqui, tem muita gente que acha que não é. Se você recebeu Cristo, se você anda nele, aí você é. Amém, Jesus? Você é. Não, mas eu não sou perfeito ainda. Não, mas está caminhando. Claro que ainda não é, mas está caminhando. Mas você já tem uma diferença incrível na sua vida. Ah, eu não tenho ainda uma diferença incrível na minha vida, pastor. Então, importa-vos nascer de novo. Porque se alguém não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Ok? Agora todo mundo ficou quieto. Cadê o glória a Deus agora? Tá? Então, é assim que é. Então, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão. Olha, compaixão pelo outro. Nossa, o outro está lá, olha que situação. Olha como está a vida dele, olha, está todo estrupiado. Eu tenho que dar minha mão ali para ele e tenho que mostrar o evangelho de Cristo para ele. Amém, Jesus? Você é ter compaixão das vidas, né? Compaixão. Os evangelistas do passado falavam de paixão evangelística, né? A pessoa tinha uma paixão por evangelizar. Por quê? Essa paixão vem de onde? Vem da compaixão, né? Que o Espírito Santo gerava nos corações. E a gente precisa ter isso, né? Precisa ter isso. Porque quando tem isso, aí as coisas começam, né, a acelerar, começam a acontecer mais. Então a gente precisa disso. Senhor, nos dá compaixão pelo outro, pelo perdido, por aquele que está se perdendo, por aquele que está necessitado, por aquele que está destruído, estropiado, família toda desmantelada, acabando. Me dá, Senhor, me dá esta compaixão. Amém, Jesus? Bondade, humildade, mansidão e paciência. Bondade, ser bondoso com o outro, fazer coisas boas para o outro. Você faz coisas boas para o outro? Tem alegria de fazer? Olha, faço, né? E fico tão feliz de fazer, não é? Ah, se a pessoa gostou, muito bem. Se a pessoa não gostou, ou parece que nem aí, isso não é problema seu. Isso não é problema seu. Faça da mesma maneira, amém? A gente tem a mania de querer sempre a resposta que é aquela que a gente idealiza, não é? Então eu lembro que uma vez, quando eu era criança, uma tia muito querida minha, né, também nos acompanha bastante aqui também nas nossas lives, e esta tia muito querida, sempre que eu chegava
ali na casa dela, ela vinha me receber assim com muita alegria, né? De braços abertos, oh, meu sobrinho, e me abraçava, né? E fazia carinho, né? E tal, né? Então eu devia ter uns 3 ou 4 anos, e eu me lembro bem disso. E era aquela alegria. E aí eu estava contando depois para uma pessoa que estava me acompanhando um dia indo para lá, eu dizendo, eu chego aqui, a minha tia me recebe tão bem, né? Ai, ela, né? Aquela coisa toda, eu naquela expectativa, né? E naquele dia, ela não estava muito legal. Então eu cheguei, né? Então ela, naquele dia, não fez o que ela sempre fazia, né? E aí eu fiquei numa tremenda decepção. Eu fiquei tão decepcionado que ela, ao perceber isso, ela falou assim, vamos zerar esse negócio aqui, volta lá pro portão. E aí ela de novo fez como ela sempre fazia. E aí veio até mim e me abraçou. Ela ainda foi, né, muito bondosa, que ela não estava muito bem aquele dia para isso. Mas ainda foi muito bondosa. Mas você vê, havia uma expectativa. Então a gente tem uma expectativa, não tem? A gente quer que a pessoa ria, sorria, ache muito legal. E ela pode achar muito bom, muito legal e falar. Pode achar bom, muito legal e até naquele momento não falar. Agir naturalmente, não é verdade? E não quer dizer que ela não gostou, não é verdade? Só foi natural, né? E cada vez pode ser de uma vez. Então não é por isso que a gente faz ou deixa de fazer, mas a gente faz por causa de Jesus na nossa vida. Porque vamos cultivar as virtudes, devemos nos revestir das virtudes do Senhor, aleluia. Então bondade, humildade, mansidão, longanimidade, aqui fala bondade, humildade, mansidão e paciência, né? O que é longanimidade? Um ânimo longo. Um ânimo longo. Então eu não desanimo e também não desanimo o outro. E eu também consigo esperar o outro também, o momento dele. E não vou ficar desanimado, porque eu tenho um longo ânimo para com ele. Amém, Jesus? E pastor, dá para fazer isso na prática? Dá, mas tem que se revestir do Espírito Santo. Tem que se revestir do Espírito Santo, tem que buscar mesmo. Tem que ter virtude, mas não vai ter virtude desenvolvendo se não tiver recebido Jesus e não estiver andando nele. Estão entendendo o que eu estou falando? Tá? Porque tem muita gente que está tentando fazer o certo. Tem até uma boa vontade, sabiam disso? Tem até uma intenção legal, mas não basta ter uma intenção legal. Tem que receber, andar nele e cultivar as virtudes que vêm dele. Louvado seja o nome do Senhor, tá? É assim que faz. 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Opa! Olha, para suportar um ao outro. Nossa, aquela pessoa insuportável, então eu tenho que suportar ela. Ai, então, não é isso. É muito mais do que isso. É você ser um suporte para aquela pessoa. Uma pilastra, ela precisa. Ela age assim porque ela precisa de ajuda. Ela fala desta maneira porque ela está precisando de ajuda. E a gente não encara dessa maneira. A gente encara do pior jeito às vezes, né? Ah, a pessoa é isso, aquilo outro, não é? E a gente comete muito erro nisso. Porque na verdade, no fundo, a pessoa está pedindo uma ajuda, um socorro. Né? E ela não sabe como fazer isso. Não sabe como fazer isso. E aí a gente ajuda a malhar mais, né? É chata, é grossa, é insuportável, é isso, é aquilo, não é verdade? Mas a Bíblia fala para você agir diferente. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também vocês têm que perdoar. Jesus te perdoou? Perdoa os outros. O pior, Jesus já perdoou? Perdoa o outro. Ah, mas aprontou comigo, fez isso, fez aquilo. Perdoa. Perdoa. Perdoo, mas não esqueço. Opa. Pode ser que não vai apagar da sua memória, que você até lembra do fato. Mas se você perdoar mesmo, né? Aquilo só ficou na memória. Mas você está tranquilo com aquilo, não te causa mais nenhum problema. Certo? O pessoal pensa que
Perdoar significa uma amnésia, né? Não é amnésia, mas é simplesmente nenhum efeito faz mais. Você só lembra como testemunho de que ocorreu e que houve libertação. De que você perdoou e você ficou livre e o outro também pôde ficar livre. Louvado seja Deus. Amém? Está entendendo isso? Diga amém. Não está entendendo? Diga misericórdia. O Espírito Santo desce com toda a sua misericórdia também, né? Para nos ensinar, nos orientar. Glória a Deus. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Opa! Tá? É o 14, tá? Isso. Tá? Tá bem diferente aqui a tradução, né? Mas ó, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. Tá? Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor resolve. O amor resolve. Não esse amor humano, né? Banal aí. A pessoa mal conhece a outra, já fala, eu te amo muito. Né? Nem conheceu a pessoa direito ainda, não é? Mal teve qualquer relacionamento, já está falando, eu te amo, te amo, te amo. Não é isso, mas é aquele amor que vem do trono de Deus. E que permite que eu ame ao outro de verdade. E aí tem vários tipos de amor, claro. Mas todos eles têm que estar alicerçados no amor maior de Deus. Tá? Porque aí vai funcionar, tá bom? O amor ágape, né? Esse amor que é o vínculo da perfeição, que é o elo perfeito, que vincula a mim e a você, que nos vincula como família de Deus, como família aliançada de Deus. Aleluia. Aliança é isso. Aliança é assim, eu posso sempre contar com você. Se eu acertar, eu conto com você. E se eu errar, eu também conto com você. Isso é aliança, sabia? Essa aliança de que é só enquanto me satisfaz, só enquanto faz o que eu quero, só enquanto concorda comigo, e só quando está tudo bem, isso não é aliança. A aliança não está sujeita a condições. A aliança é definitiva. Ela é definitiva. As pessoas precisam entender de novo o que é aliança. As pessoas não estão entendendo o que é. Ela fala assim, conte com a minha vida. E na hora H não pode contar coisa nenhuma. E daqui a pouco, porque ouviu uma coisa que não gostou, eu vou embora então dessa igreja aqui, porque o fulano falou isso aqui de mim, então eu vou embora dessa igreja aqui. Estou decepcionado com essa igreja. Como assim? Que história é essa? Que história é essa? Não é assim que funciona o reino de Deus. Mas é, perdoai-vos mutuamente. Se tem algum motivo de queixa, perdoa o outro, procura o outro, conserta, ama. O amor perfeito de Deus é o vínculo da perfeição. Viu o que a Escritura fala? Vínculo do quê? Da perfeição. Então, é possível chegar lá só pela nossa força? Não, mas no Senhor, pelo Espírito Santo que nos foi derramado. Aleluia. Tá? É isso, queridos. É isso, tá? 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, ou o árbitro dos corações, a qual também foste chamados em um só corpo. Um só corpo. Então, a paz de Cristo é que vai decidir as contendas. Olha que maravilha. Olha, vai resolver rápido, hein? Resolver rapidinho, porque é a paz de Cristo que resolve. E eu sou um agente de reconciliação, não de confusão. Se a confusão chegar perto de mim, eu ajudo a extirpar a confusão. E não propagar a confusão. Tem gente que é bom para propagar a confusão, né? Ouvi isso aqui, então agora eu vou contar para ela. Você viu aqui, que o outro fez? Você viu aqui, né? Nada disso, tudo errado. Você viu aquilo ali, você fala, Senhor, tem misericórdia, né? Age aqui nisso daqui, né? E vamos tentar cortar esse negócio aqui rapidinho. Amém, Jesus? Amém, Jesus? Tá? Não é verdade isso? Quantos de nós já passaram, né, por experiências assim, não é verdade? Dentro da igreja mesmo, não é? Coisas ruins que foram propagadas ao invés de serem extirpadas. E aí vai virando um negócio, né? Que depois foge do controle. É ou não é?
Mas não é assim que é para ser. Mas a paz de Cristo, ela vai ser o árbitro dos corações, tá? Vai resolver todas as coisas. 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Aleluia. Então a palavra de Deus habita em nós. Sabe por que ela habita em nós? Porque Cristo é a palavra viva que desceu do céu. E agora pelo Espírito Santo Ele habita em mim e em você. E aqui fala, habite ricamente a palavra em cada um de nós. Habite ricamente, não é um pouquinho não. É uma habitação rica, repleta, cheia. É vida e vida com abundância. Tá? Uma vida qualificada. A vida em Deus já é tremenda. A vida com abundância é mais tremenda ainda. Não tem limite. Não tem limite. Tá? E Deus pode sempre acrescentar mais. E aí vamos nos instruir, nos aconselhar mutuamente em toda sabedoria. Não sabedoria humana, mas a sabedoria que vem do alto. E vamos fazer isso de que maneira? É muito legal isso, né? Faça tudo isso e faz, sabe como? Louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais. Olha, delícia. Tá? Sabe? Então, é desse jeito mesmo. É com alegria, é com gozo, é de uma maneira efusiva. E o Senhor vai nos acrescentando tudo isso. E sempre com gratidão no nosso coração. Viram a insistência da Escritura com a gratidão? Sempre agradecido por tudo aquilo que Deus tem feito. E último versículo, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Aleluia. Então, tudo que você e eu fizermos, nós temos que fazer em nome de Jesus. Quando diz fazer em nome de Jesus, é fazer como sendo o próprio Jesus, fazendo através de nós. Não é que eu vou fazer um monte de coisa errada, um monte de besteira, não, mas eu estou fazendo em nome de Jesus porque eu sou filho dele. Opa, não é isso não. Não é isso que o texto quer dizer, tá? O texto quer dizer para você fazer tudo na pessoa dele, na obra dele, por ele, nele, para ele, dando graças a Deus Pai por meio dele, Jesus. E aí tudo que você for fazer vai glorificar a Deus. E se glorifica a Deus, abençoa também todas as pessoas pelas quais Deus se interessa. E Deus se interessa por todo mundo, por cada um, por cada uma. Amém, Jesus? Viram? Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Olha aí, a palavra para nós tomarmos posse. Não é? Não é maravilhoso isso? Recebi. Vou confirmar isso. Vou desenvolver ainda mais. Recebi. Vou andar nele. Vou andar como ele andou. E vou cultivar pelo Espírito Santo todas essas virtudes. E vamos então abençoar uns aos outros. E aí não tem como o corpo de Cristo não ser edificado. Não tem como. Vai ser edificado. Principados e potestades podem vir com tudo. Estarão derribados e destruídos em nome de Jesus. Não vão conseguir fazer nada contra nós. Não vão prevalecer. Não vão prevalecer. E tudo que existe no mundo foi criado pelo Senhor. Todas as coisas visíveis e as invisíveis. Então tem as invisíveis, aí tem tronos, principados, potestades. Tem os celestiais aí, com os anjos do Senhor. Mas tem os malignos, os que seguiram a Satanás, os anjos decaídos. Ok? Tanto uns quanto outros foram criados por Deus. Só que os rebeldes se apartaram de Deus. Mas todos estão sujeitos à autoridade suprema do Senhor Jesus Cristo. Ele foi colocado acima de todos. Ele é o nome que está acima de todo nome. Repita, nome que está acima de todo nome.
Isso, de novo. Nome que está acima de todo o nome, tá? Não perdeu o controle de nada, tá? E despojou os principados malignos, os tronos malignos, os poderes malignos, lá na cruz do Calvário. E nos possibilitou uma poderosa salvação. E tudo que eu e você fizermos a partir de agora, faremos apenas para glorificar ao Senhor. E somente a Ele. Amém, Jesus? Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Fique em pé comigo agora e vai glorificando a Deus. Dá um glória a Deus enquanto você levanta aí. Isso aí, olha que gostoso. Viu como é que é bom? Olha que delícia, não é? Aí você já levanta glorificando a Deus. Olha que delícia. Não é? É uma delícia isso. Aleluia. Agora é hora do quê? Vamos orar ao Senhor, tomando posse dessa bendita palavra. Você quer tomar posse disso aqui que foi declarado hoje? É para você? É para você? É para mim? É para você? Primeiro para mim, hein? Antes de ser para cada um de vocês, primeiro é para mim. Depois para todos vocês. Se não for para mim, não servir para mim, não vai adiantar nada, não vai servir para vocês não. Mas é primeiro para mim. Glória a Deus. Eu quero mais. Eu preciso de mais. Eu preciso crescer mais. Eu preciso entender mais. Eu preciso ser mais grato. Eu preciso cultivar mais essas virtudes. E todos nós, então, juntos, vamos crescer. Aleluia. Glória a Deus. Você quer isso para a sua vida? Quer isso? Vem à frente aqui, então. Vamos orar todos juntos. Vem aqui à frente. Todos vocês que querem, venham à frente aqui. Todos que querem. Todos que querem, venham à frente.